Olá! Uma parte do mundo religioso está, diríamos assim, preocupada por um suposto sinal da volta de Cristo apresentado supostamente em Apocalipse capítulo 12, verso 1. Alguns acreditam que um alinhamento especial entre os astros, será um sinal importantíssimo da volta de Jesus. E eles se baseiam em Apocalipse capítulo 12, verso 1. Será que existe algum fundamento nisso? Vamos deixar que o texto bíblico nos responda. Em primeiro lugar, eu não vou fazer uma análise de todos os argumentos dessa teoria, mas quero apresentar as falhas teológicas que são muito claras, né? E que obviamente vai nos demonstrar que infelizmente essa pessoa está bastante por fora. A pessoa que escreveu a respeito desse alinhamento, né, entre os astros e que é um sinal da iminência da volta de Cristo, se baseia em Apocalipse 12, 1. O texto diz assim: apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Olha a imaginação humana até onde que vai. A pessoa imagina que vai haver um alinhamento entre os astros e a constelação de Virgem, né, vai ter um reflexo do Sol. E aí vai ser possível, a partir deste evento, você predizer a volta de Cristo para 23 de setembro de 2017. O argumento, entre outros, diz assim: no dia 23 de setembro de 2017, a mulher estará vestida de sol, ou seja, a constelação de Virgem, né? Nesse dia, estará vestindo, iluminando, o sol estará iluminando a mulher da constelação de Virgem, a partir do seu ombro esquerdo. E como que eles interpretam a lua debaixo dos pés? Em Apocalipse 12, 1. Ó. No dia 23 de setembro de 2017, a lua estará debaixo dos pés da mulher. Aí ele dá um desenho, né? Observe nas figuras acima que a lua nesse dia estará debaixo dos pés da mulher da constelação de Virgem. Quais são os pontos fracos dessa teoria? Em primeiro lugar, essa teoria irresponsavelmente interpreta o Apocalipse de uma forma literal. O Apocalipse é um livro simbólico e os símbolos são esclarecidos no próprio livro do Apocalipse ou no Antigo Testamento. Por exemplo, se ele pega a lua como literal, então ele tem que crer que a mulher também é literal. A Bíblia não está falando de uma mulher literalmente vestida de sol com uma lua debaixo dos pés. Isso aqui é uma visão simbólica. E nesta visão simbólica, o que representa a mulher em Apocalipse 12? Qualquer estudioso sério percebe que Apocalipse 12, ao retratar a mulher vestida de sol, se refere ao povo de Deus. Mulher é um símbolo do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tanto que em 2 Coríntios 11, 2, o apóstolo Paulo diz que preparava a igreja de Corinto para ser uma virgem pura, sem mácula para Cristo. Então Apocalipse 12 descreve a igreja, o povo de Deus. E a mulher sendo perseguida no capítulo 12, é o povo de Deus sendo perseguido ao longo da história, especialmente na Idade Média. Você já pensou Apocalipse falar de uma perseguição literal da constelação da Virgem? Que coisa mais ridícula do mundo. É o povo de Deus representado por uma mulher pura que será perseguido por 1260 anos. Tanto que o povo de Deus, apresentado simbolicamente como uma mulher pura, diz aqui que ele foi guardado, protegido por Deus no deserto por 1260 dias. Este é o período mencionado em Apocalipse 12, 6, de 538 a 1798, quando a igreja, o povo de Deus, foi perseguido no período medieval. Então, se mulher aqui representa o povo de Deus, a lua também é simbólica. Os eruditos não têm uma certeza quanto ao significado da lua, mas entre as opiniões que apresentam e que é aceita de acordo com o simbolismo da mulher, que é o povo de Deus aqui, a lua pode ser um símbolo dos sistemas e ritos do Antigo Testamento que refletiam
a luz do Evangelho. O sol representa Jesus, o sol da justiça, né? Na Bíblia, Deus, o sol da justiça. Então, a lua pode ser, assim como ela reflete a luz do sol, podem ser os símbolos e cerimônias do Antigo Testamento que apontavam para Jesus. Então, mostra que a igreja teria Jesus como centro da sua mensagem, e como a lua é apresentada, poderia o autor estar dizendo que o povo de Deus no Antigo Testamento, que compreendia o Evangelho pelos símbolos, e também o povo do Novo Testamento, todo esse povo é representado aqui por esta mulher vestida de sol. Tá, ok? Outro detalhe importante que devemos analisar é que a Bíblia nunca nos proporciona qualquer possibilidade de interpretarmos os acontecimentos espirituais por meio da astrologia. A Bíblia, especialmente o livro de Jó, faz menção a constelações, porém sempre no âmbito da astronomia. A Bíblia aborda esses aspectos astronomicamente de forma muito objetiva e direta, porque a Bíblia não é um livro de ciências, mas a Bíblia condena a astrologia. Então, usar astros para prever tempos, para prever datas, isso é astrologia pura, isso é ciência condenada por Deus, isso é diabólico. Então, não adianta querer pegar dados astronômicos para encontrar significado espiritual, porque isso é astrologia. E a Bíblia condena terminantemente isso. Basta ler, por exemplo, Daniel, né, capítulo 2, versos 27 e 28. E devemos recordar que o calendário bíblico era baseado nos astros, porém no aspecto astronômico, não astrológico. Então não podemos confundir as coisas. E um terceiro item que devemos destacar, quando fala aqui em Apocalipse 12 que João viu no céu um grande sinal, ou seja, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, a palavra sinal no grego, ela se refere aqui a sinais de ordem sobrenatural. Um eclipse, alinhamento entre os astros são sinais naturais, coisas que ocorrem na natureza. Agora, há sinais que mesmo ocorrendo na natureza têm uma origem sobrenatural. Um exemplo, quando você lê ali nos evangelhos que uma estrela guiou os magos até Jesus Cristo. Essa estrela era algo sobrenatural. Foi usada uma estrela, existem duas possibilidades. Foi uma estrela que apareceu de forma sobrenatural para guiar eles, e há um comentário muito interessante da escritora Ellen White no Desejar Todas as Nações, que aquela estrela era um grupo de anjos, cantando e louvando a Deus pelo nascimento de Cristo aqui neste mundo, né? E que esse grupo de anjos que formou aquela estrela ali, guiou aqueles magos. Então, os sinais dos quais a Bíblia fala, que antecederiam a volta de Cristo, são coisas sobrenaturais. Você quer ver um exemplo? Em Apocalipse 6, quando fala da abertura do sexto selo do Apocalipse, apresenta alguns sinais ocorrendo antes da volta de Cristo, né? E aqui, entre esses sinais, de Apocalipse 6,12, diz que aconteceria um grande terremoto, o sol ficaria negro, não é? E a lua não daria sua claridade, ficaria como sangue. Veja, são sinais que ocorreram nos astros, porém são coisas fora do padrão. Então o termo sinal, no grego, se refere a coisas fora do padrão natural, coisas sobrenaturais. Vou dar mais exemplos para você de que a palavra sinal, aqui usada na Bíblia, tem a ver com algo sobrenatural, não algo natural como um alinhamento entre astros, tá ok? Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Veja, a palavra sinal aqui não é apresentada com o significado de um sinal na natureza, simplesmente. Um sinal que ocorre na natureza, mas de origem sobrenatural. Então não podemos interpretar Apocalipse 12 como um sinal natural, mas algo sobrenatural. Então isso já serve para quebrar por terra essa teoria. E um outro texto que eu vou apresentar para você se encontra em Atos capítulo 2, verso 19, para você ver como essa palavra sinal é utilizada. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça.
Veja, a palavra sinal usada para se referir a acontecimentos sobrenaturais, fora do padrão normal, indicando-nos o quê? Que interpretar Apocalipse 12 de forma literal, como se fosse ocorrer um alinhamento entre os astros, anunciando a volta de Cristo, o fim do mundo, ou o início do julgamento dos vivos em 23 de setembro de 2017, é um absurdo, é uma aberração teológica e é um desrespeito para com a Bíblia. Sabe por quê? Jesus foi muito claro em dizer, em Atos, capítulo 1, versículo 7, o seguinte: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Nesse contexto, está dizendo que nós não podemos saber o momento exato da descida do Espírito Santo, né, sobre o mundo e também a volta de Cristo. Qualquer tentativa de marcar a volta de Cristo se constitui num erro. Nós precisamos ser humildes e aprendermos com os erros passados. Muitos cristãos bem intencionados marcaram a data de Cristo para vários momentos da história. Porém, precisamos aprender com esses erros e não continuarmos fazendo a mesma coisa. Então, meu querido amigo que me acompanha aqui no canal, no YouTube e também no Facebook, não acredite nessa teoria, nessa bobagem, né, de que 23 de setembro de 2017 marca um grande acontecimento aí no céu, em relação à volta de Cristo ou ao julgamento dos vivos. Não acredite nisso. Não perca o seu tempo com esse tipo de bobagem. Estude a Bíblia com critérios interpretativos corretos. Deixe o texto falar por si mesmo. Que Deus guie os seus passos. Eu agradeço por você fazer parte aqui do meu canal. Espero rever você aqui mais vezes. Até o nosso próximo encontro. Você já pensou em estudar a Bíblia em qualquer lugar? Pois eu adotei uma metodologia, a metodologia do audiolivro, para que você possa ter respostas a 27 perguntas complexas, porém eu apresento-as de maneira simplificada. Com simplificada não quero dizer sem conteúdo, é com muito conteúdo, porém de forma fácil de entender. Então você pode ter este material, se for do seu interesse, estudar mais profundamente a Bíblia em qualquer lugar onde você esteja, não é? Para aproveitar bem o tempo. E você pode ver meu audiolivro aqui. E também eu recomendo que você veja esses vídeos aqui para que você possa se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia, tá bom? Que Deus guarde a você, que Deus ilumine o seu estudo da Bíblia, que ao ouvir ainda mais da palavra de Deus, a sua fé nele aumente significativamente. Que Deus te abençoe.